Opa, e aí, gurizada, tudo certo? Então, me falaram que esse negócio de YouTube aí tá bombando e que é o futuro. Então eu resolvi abrir um canalzinho aí e onde eu vou abordar uns assuntos aí que eu gosto, como economia, filosofia, política, enfim, e diversas outras opiniões, vulgo palpitarias. Mas então, como vocês já devem ter visto no vídeo, hoje o vídeo é como um jovem adulto ali no brasileiro se torna um anarcocapitalista, né? A esquerda aí tem treme de medo dos jovens anarcocapitalistas, meu Deus do céu, não sei o que, os tiozão, os boomer conservador também. Mas então vamos lá, né? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é que eu acabei me tornando basicamente um anarcocapitalista, minha trajetória na política. Mas antes de tudo eu já vou dizer que eu não acabei virando um anarcocapitalista por causa de birrinha com o Estado ou aquele tipo de pessoa que é o famoso. Como é que eu vou explicar? O famoso bobão, né? Aquela pessoa que não estuda nada, não lê minimamente alguma coisa sobre política e só se identifica, se informa por vídeo ou por influência, né? Como você sabe, tem muito web comunista aí, pessoal, famoso liberalismo bobo, né? Que foi o pessoal do MBL que apelidou o termo. Mas então vamos lá. Antes eu vou explicar para vocês aqui como foi minha trajetória política, né? Então, como de costume lá, quando eu era adolescente, pré-adolescente, nos meus 14, meus 15 anos, eu sempre fui socialista, né? Isso não é segredo para ninguém. Embora com muita influência do MEC, né? É verdade. Só que o curioso é que era que, entre aspas, ali, né, nos costumes, eu sempre fui um cara mais conservador, assim, por exemplo, eu acreditava no namoro como forma, né, uma forma de você, de um casamento ali, então, para mim não fazia sentido você, sei lá, você namorar e ficar ali, sabe, namorando à toa. Eu sempre acreditei também muito na questão da família, né, de uma família estruturada, de filhos. Tudo isso, ela é uma, ela é positiva para a formação, né, de uma pessoa. E eu sempre tive essas ideias, né, digamos, mas curiosamente na questão ali na parte entre aspas ali, econômica e política, eu era um sossa, né, muito por culpa do MEC. Então eu comecei a me desiludir muito ali por 2016, 2017, ali, se eu não me lembro, foi ali que começou a Lava Jato, não sei, 2015, e começou a aparecer toda aquela podridão ali, né? E aí começou a minha revolta com a política partidária, né? Eu já não acreditava mais em um partido de esquerda, de direita, sendo que partido de direita não tinha nenhum, né? O PSDB sempre foi mais de centro ali, mas todo mundo sabe que na hora do ver é para a esquerda. Mas enfim, então aí chegou 2018 ali, né? Eu já estava nessa minha revolta. Ela foi canalizada um pouco pelo Bolsonaro, eu acabei ali apoiando ele, por ele ser um cara que tinha uma pauta ali, entre aspas, de conservadorismo, e ser um cara que tinha uma pauta muito forte na segurança pública. Eu digo entre aspas conservador, né? Porque um cara que casou 4 vezes, eu acho difícil o cara ser um conservador, né? Mas enfim, é aquela caricatura do conservador brasileiro. E o Bolsonaro, como eu disse, ele representava uma revolta, uma ameaça ao sistema, mas obviamente mais tarde começou a cair a ficha, né? Ali 2019, 2020, muito do que ele fez ou deixou de fazer no governo dele, os conchavos ali políticos. Enfim, isso me desanimou bastante, né? E conforme com o tempo foi caindo a ficha quem ele realmente era, né? Hoje, basicamente, eu nunca cheguei a ser um bolsominion, enfim, um bolsonarista, mas eu sempre tive, quando ele começou ali com Aras, enfim, com essas cagadas, eu já comecei a rir, né, não sei. Então também foi nessa época ali, 2018, 2019, cara, que eu comecei a ler, né, inclusive, tá, vamos lá, como é que eu vou explicar isso? Na verdade, quando eu era adolescente, eu tinha lido aquele livro eu não me lembro agora o autor, se eu não me engano é George Huxley, por favor me corrijam aí, que é A Revolta dos Bichos.
E querendo ou não, ele é um livro político, né? Mas então, realmente, ali, o primeiro livro político que eu li foi o Manifesto Comunista, tá? E eu vou dizer para vocês que logo de cara eu não gostei da teoria. Eu não concordei com as ideias econômicas. Tem muito direitista aí, direitista burro, né? Que o cara lê e diz assim, mas o comunismo é bom na teoria. Poxa, que tipo de direitista que tu é, né, velho? Essa direita brasileira aí é complicado. Então, logo depois ali eu comecei ali, o segundo livro que eu li foi Desmascarando o Marxismo, né, do próprio Mises. Aí depois ali eu comecei, né, a ler bastante, como eu disse, era aquele tipo de liberal bobo que só se informava por vídeo, enfim. Aí eu conheci o Mises, eu conheci o Murray Rothbard, né, os caras da escola austríaca, o Menger. Eu entrei muito nessa da economia porque eu comecei a estudar muito dinheiro, né? Eu tava nessa vibe muito de empreender, começar a ganhar dinheiro, aí eu fui estudar um pouquinho ali da Bolsa de Valor e eu vi que que não é, que é tudo, né, um clubinho ali, meio que uma fraude, mas isso pode ser um assunto para outro vídeo. E aí eu comecei ali ali esses caras aí, os economistas, o Milton Friedman, né, o Adam Smith, eu li bastante, mas eu não deixei igual de ler o outro lado, né, eu continuei lendo Karl Marx, eu li o Capital, os livros deles, eu li o livro dele do Engels, daquele Propriedade Privada, né, aquele livro completamente satânico, nossa, ainda tem gente que se diz cristã e de esquerda, né? Se tem um conhecido aí seu que é católico, cristão e se diz de esquerda, você dá esse livro para ele ler, vamos ver o que ele vai achar. Então, basicamente foi isso, né? Meu primeiro contato com o anarcocapitalismo foi pelo canal do Hyde, né? Acredito que a maioria que teve foi naquela treta com o Nando Moura, né? E uma frase interessante que o Nando Moura falou que me fez pensar é que o ser humano, eu não sei se foi exatamente assim, eu não me lembro se que ele disse, tá? Mas ele falou tipo, que o ser humano era mau e por isso que ele precisa do Estado. Mas em compensação, se o ser humano é mau e tu vai dar um monopólio da força para ele, que é o Estado, não faz muito sentido, tu só tá potencializando essa maldade, entre aspas. É claro que hoje eu tô muito mais Black Pill, né? Isso é uma ideia meio boba, né? Questão de bem ou mal em questão de política ali. Então, mas realmente eu me tornei anarcocapitalista depois que eu li o livro nosso famoso aí, o grande prof aí, né? O Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. Nossa, cara, esse livro, quando eu li, realmente foi um choque de realidade, cara. Assim, cara, eu realmente, assim, eu tava numa pegada mais liberal, minarquista, né? Até apoiava a democracia. Mas depois, conforme eu fui nessa linha, comecei a ler mais o Hoppe, eu vi, assim, tipo, não foi... Como eu disse, não foi aquela questão de revolta, sabe? Foi uma parada mais intelectual que eu comecei a parar para analisar e ver o que o cara tava argumentando e apresentando ali. Eu pensei, cara, não, realmente... Eu não vou dizer que é impossível, né? Porque impossível não existe, mas é muito difícil, cara. O que esse cara tá falando aqui, né? E como eu falei, um dos principais argumentos era que o Estado é um monopólio da força, né? Isso filosoficamente é refutável. Tu pode até argumentar se o Estado é necessário uma sociedade ou não. É um fato curioso, tá? O Estado, quando a gente diz o Estado-nação moderno, ele é relativamente novo na história da humanidade. E se tu for pensar no Estado em questão de teoria de organização política, tipo, o Homo sapiens, acho que ele tem uns 300 e poucos mil anos. Então, 90% da história do Homo sapiens foi anarquia, assim, tipo, entre aspas. Sem o Estado, né? Fora que o mercado organiza melhor os recursos, é só... Eu comecei a perceber em volta, assim, até quando aquela questão do tal liberalismo bobo, né? Que é puro falácia, jargão, né? Privatiza que melhora. Mas se tu olhar, realmente, os meus serviços que o governo tem monopólio, que ele presta, são os piores, né? Quando lá, estrada,
saúde monopolizada, o Estado ele só dá uma concessão ali. A educação é monopolizada pelo MEC, tem, entre aspas, escola privada, mas não segue a cartilha, já era, né? Enfim. E recentemente ali, eu até pensava, uma coisa que me deixava muito, assim, na autocrítica é, tá, mas a questão da defesa pessoal, né? Se um outro Estado vai invadir outro Estado. Até que eu li o nosso glorioso... Peço perdão ao meu... Eu vou traduzir, tá? Porque o meu inglês, a pronúncia é horrorosa. É o mito da defesa nacional. Também do Hans Hermann Hoppe. Que, cara, ele detona ali qualquer argumento. Inclusive, ele apresenta que boa parte na Guerra Civil Americana, 2/3 da marinha americana era formada por corsários, né? Ou seja, caras que eram contratados ali e eles derrotaram, tipo, a fucking marinha britânica, cara, que era um terror, né? Maior de todos os tempos. E, enfim, ele também tem colaboração com outros autores. Eu recomendo o livro, tem em português, mas agora eu tô mais focado no estudo de inglês, né? Então eu tô procurando ler algumas coisas em inglês. E, bom, então, fora mais uns argumentos aqui que eu tenho, né? Cara, o livre mercado ele melhora a qualidade de vida. Por exemplo, hoje tu tem uma qualidade de vida melhor que um rei do século passado, tá? Isso pega o que um cara hoje pega um celular hoje, tu pode falar com qualquer pessoa do mundo, tu tem acesso a quase ilimitado a informações, né? E um outro argumento que, como eu falei, que me fez muito ir para o anarcocapitalismo e abandonar o minarquismo e o liberalismo foi que o Estado mínimo é quase impossível de se manter, tá? O Hoppe apresenta isso também. Porque uma vez quando o Estado está estabelecido lá, ele sempre vai arrumar um jeito de se expandir, mesmo que tenha gerações de pensadores e uma sociedade liberal, né? Como é que eu vou dizer, os benefícios pro cara que está no Estado querer expansão é sempre ótimo, né? Porque ele só tem a ganhar, ele tá com o monopólio, ele tem o monopólio da força, né? Quem tem arma no fim manda. Bom, mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu vou iniciar esse canal aqui como um hobby, né? Vamos ver como é que vai ser, eu não prometo nada, assim, muitos vídeos por semana. Até porque sabe como é que é a vida do Betinho, CLT, ainda mais eu que estudo, treino e faço faculdade ainda, né? Então, vamos aí, valeu, falou, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aí e vamos que vamos!